E essa situação chama muita atenção, né? E é um alerta realmente para você que quer começar a praticar exercícios, sejam exercícios de maior intensidade, como é o caso do CrossFit, seja uma simples corrida, não é? Seja uma simples caminhada. É importantíssimo ter orientação médica, porque cada corpo reage de uma forma quando é colocado aí numa atividade física. Então é preciso ter muito cuidado. O Neto Mota está com a gente e vai conversar com o médico exatamente para falarmos sobre isso. Não é porque um esporte é mais perigoso que o outro, não. Simplesmente é preciso saber quem pode praticar um esporte e quem não pode praticar esse esporte. Não é? Quais os cuidados que devem ser tomados antes de praticar esse esporte. Não é isso, Neto Mota? Boa noite para você. Vamos falar sobre esse assunto, infelizmente, né, com essa tragédia, mas reforçando, né, que é fundamental, antes de qualquer prática esportiva, consultar realmente qual é o seu limite. E só isso, né, um exame, um acompanhamento médico é que vai dizer. Não é isso, Neto? Boa noite. Sem dúvidas, viu, Moura? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui no Cidade Alerta Lagoas. Você falou perfeitamente, independentemente da qualidade do esporte ou então da alta intensidade ou baixa intensidade dos exercícios, é fundamental o acompanhamento de saúde. O que não pode é ficar aí sedentário, ser uma pessoa de taxas altas de saúde, principalmente quem é muito novo. Mas todos nós, a gente já está cansado de ouvir que tem que cuidar da saúde, principalmente ao praticar esportes e de alta intensidade, então, como foi o caso, infelizmente, dessa vítima, aí é que a atenção é redobrada. Mas quem fala melhor que a gente é o doutor Diogo Granja, que está aqui do meu lado, que é médico, claro, e vai nos esclarecer. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Lagoas. De maneira geral, como é que o nosso corpo se comporta para a gente ser bem didático, né? Existe o incentivo ao esporte e a gente, o que não pode é ser sedentarista, ficar no sedentarismo. Como o nosso corpo reage diante desses autoimpactos? Então, o corpo ele responde de diversas maneiras, né? Seja o esporte de alta ou baixa intensidade. Né? Cabe àquele avaliar como se comporta o corpo e ter uma noção de como agir de uma maneira, num momento que seja necessário a intervenção médica, o acompanhamento médico. Mas o corpo pode se comportar de diversas maneiras. Pode até aumentar a insônia. As pessoas, vou fazer esporte porque relaxa, porque acalma, mas atividade física intensa, sem o devido descanso, ele pode até aumentar a insônia, pode aumentar a fadiga muscular, pode aumentar a fraqueza muscular, pode aumentar o acúmulo de gordura no fígado, pode fazer a pessoa ter perda muscular, cãibras, né, tremores, uma série de coisas que as pessoas acham que a atividade física fazia justamente o contrário. Existe uma recomendação internacional, né, sobre o máximo de atividade física semanal recomendado pela sociedade. Então, seriam 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade física intensa por semana. Qualquer atividade física, qualquer esporte que ultrapasse esse número, ele é considerado de alta intensidade, intenso. Então, deve ser observada também a fadiga. A gente costuma dizer no esporte que descanso também é treino. Então, nosso corpo ele precisa descansar para poder se recuperar da maratona de treinos, para poder ter aquela exata recuperação muscular e poder seguir normalmente com os treinos durante a semana seguinte. E para quem vai começar, qual é a recomendação? É a consulta médica? Quais são os exames iniciais aí? Então, a recomendação sempre é você procurar um profissional que vai lhe avaliar, seja qual esporte for, né, musculação, personal trainer, crossfit, o triatlo, uma corrida, sempre procurar buscar um acompanhamento de uma pessoa mais experiente que você, para que possa lhe passar uma planilha de treino, para que possa lhe acompanhar nos treinos também. E se a pessoa tem histórias na família, ou está com sobrepeso, ou está com obesidade e quer iniciar, ou mesmo sem histórico, o ideal é que ela procure o seu cardiologista, ou um cardiologista que vá acompanhar, né, fazer os exames prévios, um teste de esforço, um teste ergométrico, um eletro, um mapa para medir a pressão, procurar um médico que possa passar exames que sejam exames simples de sangue, né, hemograma, né, para ver como é que está o fígado, para ver como é que está o colesterol, etc. Até próprio as vitaminas do nosso organismo, porque a baixa de vitaminas, a pouca hidratação, pode fazer com que a pessoa tenha uma fadiga maior do que o necessário. Doutor, chegando exatamente nesse ponto, como é que a gente percebe? Quais são os sinais que o corpo dá? Porque a gente sabe que praticando esporte a gente vai ficar cansado, tem que ter o descanso, aquele descanso que geralmente 30 segundos entre uma série e outra para quem malha, musculação. Mas e aí, existe algum sinal grave, tontura ou náusea, que é para parar ali na hora do exercício? Exatamente. A tontura, a náusea, a vontade de vomitar, a vontade de ir ao banheiro,
né? Muitas vezes a pessoa está com atividade física tão intensa que tem vontade de ir ao banheiro com urgência para fazer as suas necessidades. Então, isso mostra que a pessoa está tendo um desgaste maior, uma intensidade física mais do que está aguentando naquele momento. Além disso, as pessoas costumam tomar pré-treinos, esses termogênicos, sem orientação tanto do médico quanto do nutricionista, por conta própria, porque o amigo da academia toma. Isso pode fazer com que a pessoa também tenha náuseas, tenha vômitos, tenha tontura, aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, mal-estar e até um desmaio súbito no meio da academia, no meio do treino. Infelizmente, esse caso mostrou que, apesar de tão jovem, né, e alguém que cuidava tão bem da sua saúde, também ficou vulnerável. Então, a gente reforça, né, doutor, a importância de procurar esse profissional na hora de fazer, de ver quais são as possibilidades de esporte que a pessoa procurou. Exatamente. De antemão, eu sempre vejo aqui nos nossos pacientes que a gente está tendo aqui no consultório, que uma das maiores dificuldades dos pacientes é se hidratar bem. Então, os pacientes têm uma dificuldade muito grande em ingerir a quantidade de água necessária durante o dia e também durante os treinos. Porque quando você tem uma atividade física intensa, você tem que repor aquele líquido, aquele eletrólito que você perde durante o treino, mais do que você faria se você não tivesse treinado. Então, as pessoas têm essa dificuldade muito grande. A desidratação ela pode causar fadiga, cansaço, tremores e até desmaio, como deve ter acontecido, infelizmente, com o atleta que faleceu. Ele teve um desmaio, um mal súbito e, infelizmente, foi a óbito. Mas, provavelmente, uma das grandes causas foi, como faz até no laudo, né, insuficiência renal por falta de hidratação e até mesmo por rhabdomiólise, que é uma lesão muscular causada pelo exercício físico intenso. Doutor, muito obrigado pelas informações. Edson, passo para você. Perfeito, importantes esclarecimentos, né? Eu queria cumprimentar o doutor, agradecer a participação dele também ao vivo. Nesse caso que a gente mostrou, e assim, surgiu uma preocupação muito grande, por exemplo, sobre a utilização de suplementos. Isso pode ter acelerado, de repente, um processo, exatamente ali, já que foi insuficiência renal, um processo, de repente, um pouco mais rápido, agilizou, ou isso não tem nada a ver? O uso de suplementação acima do recomendado ou não, doutor? Então, a suplementação esportiva, né, quando ela é bem recomendada, quando ela é bem orientada, seja feito um protocolo individual para cada pessoa, para cada atleta, para cada atividade física, ela é estimulada e ela é até recomendada. O que não deve ser feito é a pessoa, por conta própria, sair comprando diversos suplementos, diversas substâncias na academia, até o profissional, às vezes, vende até na própria academia, ou até vai em loja de suplemento e comprar por conta própria alguma coisa que possa ser desnecessária. A pessoa pode até estar colocando dinheiro fora, gastando dinheiro de maneira desnecessária, quando poderia investir numa suplementação correta para a sua atividade física, para a sua idade, para o seu peso, etc. Importante. Então, essa questão da suplementação ter causado ou não a morte, né, do atleta, eu não tenho como afirmar, porque eu não sei se ele suplementava ou não, né, mas alguns suplementos usados de maneira errada pode sim ocasionar uma piora no rendimento físico e até um mal súbito, como aconteceu com o rapaz. Perfeito, um importante esclarecimento também. Em relação a qualquer tipo de atividade, seja, por exemplo, quem está me acompanhando agora, que nunca fez nenhum tipo de atividade física, mas precisa de repente, né, até para perder peso, que geralmente é isso que leva, né, o caminho para você fazer uma atividade física. A primeira recomendação é procurar um médico, não é, doutor? Porque você vai pedir exames, não só o exame cardio, mas também de como é que estão as taxas realmente daquele indivíduo, para saber até onde ele pode ir, né? E a gente não está falando nem do crossfit, seja qual for o esporte, não é? É essa a primeira recomendação, né? Exatamente. A pessoa procurar um médico de sua confiança, né? Se ele não tem exames recentes, vai falar com o médico, ele vai solicitar os exames que ele acha necessário para aquelas pessoas que irão iniciar uma atividade física. É muito ruim, é perigoso você sair do completo sedentarismo para querer fazer uma atividade física intensa ou até moderada ou até leve, sem orientação médica, sem orientação nutricional, sem orientação do preparador físico. Então, o ideal é realmente você procurar ajuda, procurar um apoio. Se você é sedentário, quer emagrecer, quer melhorar a composição corporal, o ideal é você realmente fazer periodicamente avaliações clínicas, laboratoriais e cardiológicas. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Neto, também. Fica o reforço, fica exatamente essa sugestão para você que, de repente, está iniciando ou está querendo, né, fazer uma atividade física. Repito que a gente apenas está trazendo a situação por conta da morte, né, deste policial militar, mas é uma observação que a gente deve ser feita até no dia a dia.
E não é aqui para a gente criminalizar o CrossFit. É um esporte muito importante, crescendo bastante nos últimos anos, mas nem todo mundo pode fazer CrossFit. Eu, por exemplo, não posso. Fiz uma cirurgia de coluna, não posso fazer CrossFit, né? Então, cada indivíduo tem uma característica, e isso tem que ser avaliado antes de fazer o esporte. Possivelmente por ele ser um policial militar, ter passado realmente por atividades, por testes físicos e etc., de repente ele nem sabia que tinha esse problema de insuficiência renal. Infelizmente aconteceu durante a prova. Mas é claro, como nós mostramos na matéria do Alan Garcia, a polícia está investigando para saber se o mínimo de estrutura estava sendo oferecido para quem estava praticando essa prova, que inclusive não foi só na sexta-feira, foi na sexta-feira e no sábado, tá? Mais uma vez, nossos sentimentos aos familiares e muita atenção para você, que assim como eu, precisa fazer esporte, né? Comecei a caminhar hoje, devagarinho, a gente vai lá, né?